Então, pessoal, a gente está no encontro 3, né? E vamos continuar no estudo desse capítulo, né? Do livro O Homem e seus Símbolos, que é o capítulo escrito pelo Jung, né? Então, hoje a gente vai trabalhar uma pequena parte desse capítulo que se chama a função dos sonhos, e onde o Jung vai falar um pouco de percepções, né, que ele tem a respeito dos sonhos ligado, né, à questão dos símbolos. Então, a gente sabe os sonhos, né, eles são imagens fortemente simbólicas, né? E o Jung, ele considerava, né, que a vida onírica, que a nossa vida onírica, seria a principal fonte dos símbolos, né? Então, só que esses símbolos são símbolos difíceis de compreender, né? A linguagem dos sonhos não é uma linguagem racional, não é uma linguagem direta, né? Não te diz assim, olha, é isso que eu quero falar para ti. Não, aparecem imagens, aparecem histórias, sensações, né? E em cima dessas histórias, dessas sensações, vai se construindo, né, uma mensagem que não é fechada, né? Porque a imagem ela não é uma linguagem direta, é uma linguagem que pode ter, eternamente a gente pode ficar dialogando com uma imagem, né? Então, a gente não pode dizer que a imagem é algo que tu recebe e já sabe qual é a mensagem que existe atrás da imagem. É como que ela abre para um diálogo, né? E pode ser um diálogo muito extenso, né? Porque é como que cada imagem vai abrindo uma fonte interminável de novas imagens, de novos símbolos, de sensações, de mensagens. E essas mensagens, a princípio, elas são para o sonhador, né? Elas têm uma direta relação com o sonhador. Mas em muitas sociedades que validam os símbolos, né? Os símbolos não, os sonhos, e que em geral são sociedades ancestrais, né? Muitas vezes o sonho de uma pessoa valia para o grupo inteiro, né? Então o grupo valida, a comunidade valida aquele sonho como uma mensagem para todo o grupo. Então, outro dia eu estava ouvindo o Ailton Krenak, que ele estava falando de um mestre dele, né, de uma pessoa mais velha, que um dia chamou ele dizendo que teve um sonho muito forte a respeito do destino da tribo, né? Então, a princípio, os sonhos têm a ver com a vida daquela pessoa que sonhou, né? Mas não necessariamente. Às vezes a gente tem sonhos que têm a ver com a coletividade, tem a ver com a natureza, tem a ver com o país onde a gente vive. Então, também a gente tem uma percepção que é ampliada, né? E que são mensagens que não são só para a gente, né? Que poderiam ser aproveitadas pelo grupo com o qual a gente convive, pela sociedade em si. Mas, para isso, precisa a gente validar, né, essa linguagem, que ela é uma linguagem metafórica, ela não é direta. Então, a gente toma a imagem e começa a viajar nessa imagem, né? Então, lá desde o início, eu coloquei, né, a primeira imagem, a gente tinha essa questão da lanterna, aqui eu repito, né? Porque é como, e na nossa última apresentação também, o Jung colocou a questão da lanterna como como um guia, né? O sonho como um guia, através das imagens, ele vai trazendo algo, uma mensagem que nos serve, a princípio, para esclarecer, para entender melhor a nós mesmos, né? Então, muitas vezes, o que acontece, e na maioria das vezes, a consciência ela abarca uma pequena parte de nós, né?
E a consciência, ela constrói uma autoimagem, essa autoimagem está muito baseada na estrutura que a gente já falou, que se chama ego, né? Então, e muitas vezes essa estrutura de ego, ela tem muitas certezas, né? Ela constrói uma autoimagem, ela constrói uma certeza em relação a si mesmo, em relação ao mundo, e que, às vezes, essa autoafirmação, né, egóica, ela nos afasta de um entendimento maior sobre as coisas, né? E, às vezes, pode até nos conduzir para caminhos bem difíceis, né, de pouco entendimento a respeito de nós mesmos e pouco entendimento a respeito da vida. Então, os sonhos, eles são como uma lanterna que vai iluminando algumas partes do inconsciente, né? E nos trazendo mensagens que, a princípio, né, são mensagens muito válidas para a gente se olhar. É como também a gente poderia trazer, ao invés de uma lanterna, trazer um espelho, né? Um espelho mágico que pudesse nos fazer ver coisas a respeito de nós mesmos que a gente não consegue ver normalmente. E daí eu quis trazer hoje para vocês, eu falei da aula passada, né, do filme Sonhos, do Akira Kurosawa, que não deu tempo para a gente passar o nada dele, né? Não me lembro se a gente tinha programado, se eu tinha deixado programado ou não, mas em função de tempo, realmente a gente não viu nada do Kurosawa, né? Mas hoje eu gostaria de trazer um tramozinho, que é um sonho de um filme que a gente até viu no Lanterna Mágica. Para quem não sabe, o Lanterna Mágica é um percurso que é na quinta-feira, né? Que é sobre filmes, e é um pedacinho de um sonho, né? Que é a história de um senhor que é muito racional, ao menos a autoimagem dele é de muita racionalidade, ele se acha muito racional, né? E daí ele como que vai quebrando, né? Ao longo do filme, eu aconselho vocês verem esse filme, porque ele é todo onírico, né? Ele vai quebrando essa autoimagem, né? Esse auto-julgamento a partir de um momento, de um primeiro sonho, né? Depois vai seguir o filme com outros sonhos, mas um primeiro sonho que parece que dá uma chacoalhada nele, né? E diz assim, olha, a vida não é para sempre, né? Te acorda, cara, né? Vai, não segue dessa forma, né? Então, eu gostaria de mostrar para vocês, é uns 5 minutinhos esse filme, né? Então, é um pedaço de um filme que se chama Morangos Silvestres, tá? Do Bergman. Depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês um link que tem no YouTube, esse filme tem gratuitos no YouTube, e também tem toda a interpretação do filme que eu dou na playlist do Lanterna Mágica. Tá? Eu acho que é o número 18, filme 18, lá do Lanterna Mágica. Mas eu gostaria de passar para vocês, então, esse pedacinho que é quando passa bem essa questão da linguagem onírica, que não é uma linguagem direta, mas ela nos abre para a visão de muitas coisas. Como um exemplo, tá? Trazendo isso como um exemplo, mas é bem interessante. Tá? É um filme antigo, dos anos 40, então é em preto e branco. Não, acho que não é 40, é 50, anos 50. Então, vamos lá. Deixa eu aumentar a tela aqui. Eu acho que eu tinha deixado já compartilhado o som. Qualquer coisa que não apareça o som, vocês me falem, tá? På efternatten lördag den 1 juni hade jag en egendomlig och mycket obehaglig dröm. Jag drömde att jag under min morgonpromenad hade förirrat mig till en för mig okänd stadsdel med öde gator och förfallna hus.
Então, pessoal, é um sonho, né? Mas é um sonho que traz uma mensagem super forte para esse cara, né? E que ele vai transformar a vida dele. Vocês vão ver depois, se quiserem ver o filme, que ele transforma imediatamente um projeto que ele tinha, imediatamente é transformado pelo impacto que o sonho faz, né? É um sonho que traz imagens como os cavalos, com cavalo, a carroça sem cocheiro, né? O caixão, a morte, o relógio sem ponteiros, né? É muito forte as imagens que ele traz, né? E, por exemplo, se vocês têm um sonho como esse, dá para dialogar muito tempo com esse sonho, né? E é interessante que um sonho como esse também, né? Depois vocês podem ver no próprio filme que isso vai abrir, à medida que ele muda a vida dele, né? Muda os planos dele em cima do sonho, né? Que é como que é um chacoalhaço, né? Ele começa a ter uma outra sequência de sonhos, né? Começa a ter uma sequência de sonhos que tem a ver com uma resolução, né? Do seu mundo interno, uma resolução de algumas questões que são super importantes na existência dele. Então, eu gosto desse filme porque ele traz essa linguagem onírica no sentido de botar ela um pouco em discussão também, porque o personagem, o tempo todo, ele vai ficar se perguntando, né? Olha, eu tive um sonho, o que será que ele queria dizer? Eu estou perturbado com esse sonho, o que será que ele queria dizer, né? Então, que talvez fosse um movimento que a gente pudesse fazer mais, né, em relação ao nosso mundo onírico. O que será que os nossos sonhos querem dizer? Como os nossos sonhos, eles não pertencem à lógica racional, à forma como se estrutura o pensamento dentro do mundo civilizado, a nossa tendência é descartá-los, né? Porque não são mensagens fáceis de decifrar, e o próprio Jung traz isso, de que se fossem mensagens fáceis, era só pegar uma cartilha, né? E dizer, olha, tal coisa significa isso, né? A gente, por exemplo, fez nosso trabalho sobre a semente, sobre o símbolo da semente, né? Então, a gente tem coisas gerais sobre o que significa uma semente, mas para cada um vai significar uma coisa diferente, né? E, em cada momento da nossa vida vai significar algo diferente. Então, os símbolos de um sonho, eles só podem retratar, né, ou se comunicar com o sonhador naquele momento onde é sonhado, né? Então, se alguém começa a sonhar, começa a contar um sonho para a gente, como é o caso das imagens que a gente viu no filme agora, isso imediatamente vai fazer com que se desperte essas imagens dentro da gente, mas que não tem a ver exatamente com aquele significado que tinha para o sonhador. Mas essas imagens também podem fazer coerência para mim em outro sentido, dentro da minha história, da minha emocionalidade, da minha construção como pessoa. Então, é muito importante que a gente possa dialogar com as imagens. O fundamental não é ter uma resposta rápida a respeito do significado. O fundamental é fazer um diálogo com a imagem. Então, nós vivemos numa cultura super imediatista, né? Quando Jung estava vivo, ainda o mundo era muito mais lento do que agora, né? Então, a gente hoje está acostumado a apertar um botão e ter imediatamente a resposta de tudo. Então, fomos nos constituindo em seres pouco pacientes e seres de pouco cultivo, né? E a ideia é justamente cultivar a imagem, deixar que ela vá falando aos pouquinhos com a gente, voltando nela, né? Deixando que ela nos toque, que ela nos fertilize e que ela vá gerando, nos ajudando a gerar coisas novas a respeito de nós mesmos,
das nossas percepções, das nossas respostas, e que aí, nesse diálogo com a imagem, né, a gente possa dialogar com uma sabedoria que transcende o nosso ego e transcende, inclusive, a nossa individualidade. Né? Então, uma coisa importante, né, que toda vez que a gente dá esse tempo para refletir, né, ou sobre as coisas que a gente vive, ou mesmo sobre os sonhos, as imagens que vão, que surgem, né? Então, parece que quando a gente reflete num estado de vigília, um estado, né, não dormindo, né? Talvez o estado de vigília não seja tão vigilante assim, né? Então, é como quando uma imagem, a gente permite fazer uma reflexão, sentar, né? A poeira e deixar que as imagens vão falando, né? É como que essas imagens ou as coisas que a gente vive, o momento de parar e deixar que as coisas se movimentem internamente, imediatamente, o Jung diz que o inconsciente começa a pintar, né? Ele começa a dar cor àquela imagem. Então, a própria imagem começa a se modificar, né? E a gente começa a dar coloridos diferentes àquilo que a gente deixa amadurecer dentro da gente. Então, em cima de uma imagem surgem outras imagens, surgem sensações, surgem memórias. Né? Hoje, o Luiz estava contando um sonho, algumas imagens da infância, né? Que vieram sobre a vivência da semente. Né? Então, a princípio não tinha dito nada de encontrar imagens da infância, mas o que, que acontece? Em cima daquilo, o inconsciente se abre e nos manda mensagens, abre a memória. Então, é um cultivo, né? Quanto mais a gente se abre e valida essas mensagens, né? Quanto mais a gente se abre e valida essas imagens, se relaciona com elas, qualificando-as, né? Dando importância, vendo que a gente tá com um grande tesouro nas nossas mãos, né? Que são presentes maravilhosos, mais isso se transforma, mais se torna rico e mais sabedoria vem disso. Então, na realidade, é a presença do inconsciente nas nossas vidas, não é só quando a gente sonha, né? Então, os sonhos, eles são como chaves, né, para portas, e que essas portas se abrem e começam a modificar, né, também a nossa percepção do mundo. Então, essa separação entre o mundo do inconsciente e o mundo da consciência, ela não é rígida, né? Na realidade, o inconsciente ele fica todo o tempo penetrando a consciência e trazendo mensagens, trazendo intuições, trazendo modificações de percepção. E isso é algo muito legal, porque se a gente valida isso, né, é como que existe uma integração, uma comunicação que nos torna muito mais perceptivos, muito mais criativos, nos dá alerta a coisas que a gente tem que se cuidar mais, né? Aquela intuição que me diz, olha, não vai por ali, né? Mas por quê? Não sei por quê, mas não vai por ali, né? Então, são as mensagens, esses coloridos, essas pinceladas do inconsciente que vão tornando a realidade, o que a gente chama de realidade, esse mundo consciente, não tão pragmático, né? Não tão objetivo, não tão prático e utilitário, mas vão trazendo, vão adocicando, né? E tornando mágico, não como uma fantasia, mas com
aos poucos, uma diluição dos limites entre o mundo interno e o mundo externo. Então, mas isso é loucura mesmo, quando dilui a diferença entre o mundo interno e externo, começa a se diluir, as pessoas enlouquecem. Eu diria que a loucura, né, é quando a gente tem uma ruptura entre o mundo externo e o mundo interno, uma ruptura muito presente, muito profunda, né, que nos faz, ao invés de um diálogo, né, faz com que a gente faça uma ruptura, né? Então, às vezes, essa ruptura nos torna muito neuróticos, né? Ou seja, a gente começa a não ouvir mais o mundo interno e viver em função de cumprir as expectativas do mundo externo, né? Ou essa ruptura se dá num nível psicótico, onde a gente não consegue mais fazer esse diálogo com o externo e fica envolvido de tal forma com o mundo da inconsciente, né, que ele brota e se mistura com aquele mundo consciente de forma que eu não consigo mais ter discernimento, né? Então, na realidade, a integração entre o inconsciente, esse diálogo, né, entre a consciência e o inconsciente, é algo muito produtivo, muito bonito, né? E que nos traz mais coerência, mais sabedoria, né? Então, é importante a gente não confundir as coisas. Quando a gente não ouve o inconsciente, né, e a gente trata de separar, então aí que a gente corre o risco, né, de se perder ou numa neurose ou numa psicose. Então, essa coisa dos limites entre o interno e o externo, que são limites que a gente vai estabelecendo, né, para, para atuar no mundo, para saber quem a gente é, né? Mas esses limites eles não podem ser rígidos, eles têm que ser tênues, né, para que a gente para que exista um fluxo de comunicação entre esses dois estágios da realidade, né? Não é considerar que o mundo do inconsciente é um mundo fantasioso e confuso e que não vale ser ouvido. Não, ele é uma construção individual e também coletiva, que na realidade tem a maioria das informações que a gente necessita para viver. Então, aqui tem uma imagem, daí eu gostaria de lembrar hoje uma das produções que vocês fizeram, né, que eu falei desse princípio da correspondência. E essa imagem aqui eu gosto muito, né, que é o princípio da correspondência que diz, né, o que está acima também está abaixo. E aqui tem uma imagem que eu acho que eu associo muito esse princípio de correspondência, e esse princípio de correspondência ele tem muito a ver com essa linguagem do inconsciente, né? Então, o que está fora está dentro, na realidade, né? Então, o que nós pensamos que seja o mundo concreto, ele está dentro da gente também. E aquilo que a gente pensa que é um mundo onírico também está fora. Um influencia o outro, existe um diálogo constante e uma ausência de um limite claro entre o que é uma coisa e outra, né? Porque se a gente deixa esse diálogo acontecer, existe um fluxo de informações que nos traz muito enriquecimento. Então, essa imagem, a princípio, né, a imagem de um astronauta que está no espaço, né, olhando uma galáxia. Mas também ele me traz, ao mesmo tempo, a imagem de um mergulhador, né, que está no fundo do mar, vendo a luz do sol. Né? Então, ao mesmo tempo, uma imagem que me confunde um pouco, porque ela tem as duas coisas para mim, né? O que eu vejo dela, ela tem as duas coisas ao mesmo tempo. E eu acredito que isso tem muito a ver com essa relação da consciência com o inconsciente.
Então, aqui eu chamo atenção, né, uma coisa que eu já tinha colocado, que cada símbolo vai encontrar o significado segundo a pessoa que sonha, né? Então, aquelas pessoas que interpretam os sonhos de uma forma muito padronizada, né? No texto, o Jung chama atenção disso. O sonho não pode ser interpretado de uma forma padronizada, né? Tu sonhou com isso, significa aquilo. Não existe isso, né? Porque a pessoa que sonha é fundamental para a gente entender o sonho, né? E esse entender o sonho é um processo, não é algo que tenha uma resposta imediata. Mas o que a gente pode, né? Isso tem muito a ver com o trabalho do Jung, né? Algumas questões vão se repetir nos sonhos. Então, por exemplo, a imagem da semente que a gente trabalhou, né? Então, vocês viram que todos, né, que fizeram a vivência ficaram mobilizados com a semente. Isso significa que existe nesse símbolo que é a semente algo que é relativo a todas as pessoas, algo em comum, né? Mas para cada um isso mobilizou de forma diferente. Mas existe algo em comum que mobiliza a todos, né? Que abre a porta de todos, porque é um símbolo muito forte. Por que a semente é um símbolo muito forte, né? Porque a semente ela vem historicamente lá do início da agricultura, né? Onde a descoberta de que a gente pode plantar semente, todo o significado que existe a partir dessa descoberta, que tem a ver muito com a questão da morte, do renascimento, porque para plantar uma semente a gente, né, enterra ela como se ela tivesse morrido, então ela morre para renascer, né? Então todos os mitos de renascimento têm a ver com essa vivência ancestral nossa da descoberta da agricultura. Então aqui esse símbolo, né? Ele vai transcender a vivência pessoal de cada um de nós para entrar em algo que é coletivo, né? Porque ele transcende a nossa história pessoal e vai para a história da humanidade. E se a gente pensar mais profundamente sobre o símbolo da semente, que é o que a gente está vendo agora, mas tem outros tantos símbolos, né, que a gente vai ver que tem esse mesmo aspecto, que é coletivo, né? Então, a gente vai ver que a própria semente, ela tem um significado biológico, evolutivo muito importante, né? Então, que tudo que é vivo começa, de certa forma, em uma semente. Seja uma semente do mundo vegetal, seja um esporo de um fungo, seja a primeira célula, né, que forma um animal, né, a união do masculino e do feminino formando uma nova célula, né? Então, tudo isso tem o significado da semente. Então, a vivência da agricultura é super impactante, lá atrás toda a mitologia da morte, do renascimento, que vai se repetir pelos mitos séculos e milênios afora, né? Mas, antes disso, a semente já era significativa, porque ela transcende, né? Ela transcende só essa questão da agricultura, ela vem de antes ainda, né? Então, é uma vivência muito antiga, assim como, por exemplo, os 4 elementos, em especial o fogo, né? O domínio do fogo foi algo que a humanidade vivenciou de uma forma muito impactante, né? Então, isso traz, né, uma carga simbólica muito potente, né? Que ela vem, é muito antiga, né? Então, aqui a gente está começando a delinear também o que a gente chama de arquétipos, né? Que não pertencem só à minha vivência pessoal, mas transcende essa vivência pessoal para uma vivência coletiva e muito antiga,
muito, muito antiga, né? Por isso, a palavra vem de arque, né? Que vem do antigo, de algo que está lá no início da experiência humana, e que, por isso, é comum, né, a todos. O Jung, nesse texto, ele, inclusive, fala que o Freud já tinha tido uma intuição, né, de que alguns símbolos eles não pertenciam à pessoa, mas pertenciam à humanidade. Mas ele colocava isso, o entendimento que o Freud teve, era como que fosse um resíduo, né? Um resíduo arcaico, ele chamava de resíduo arcaico. Um resíduo arcaico como algo sem importância, que biologicamente estava determinado, que a gente não podia dar muita atenção, né? E é justamente o resíduo arcaico que o Jung olha e diz assim, mas isso aqui não é uma coisa para botar no lixo, isso aqui é a principal mensagem, né? Porque vocês veem que nesse, entre aspas, resíduo arcaico, existe a história da humanidade, a sabedoria construída coletivamente. Então, a nossa consciência, né, a gente pode dizer que ela não é algo rígido com fronteiras rígidas. A gente já tinha colocado um pouquinho sobre isso, mas é como que existe uma tênue fronteira entre a consciência e o inconsciente, é como uma aura nebulosa, né? Então, essa zona de transição, ela não se dá somente na passagem do sono para a vigília e da vigília para o sono, mas ela se dá o tempo todo, né? Então, por exemplo, eu vejo uma imagem na rua, essa imagem pode imediatamente trazer a lembrança de algo, mesmo que eu não esteja de nenhuma forma lembrando daquilo antes, né? E depois, resgatando um pouco uma coisa que a gente viu no outro encontro, né? Que, por exemplo, existem coisas que a gente não percebe, né? Não consegue perceber conscientemente, mas que vão influenciar na consciência. Por exemplo, um cheiro, um som, né? E que nos trazem imediatamente uma imagem, uma memória, algo que na realidade não tinha exatamente a ver com aquilo que eu estava pensando ou que eu estava vivenciando naquele momento. Então, o que o Jung coloca é que existe o tempo todo essa fronteira que é muito tênue e muito nebulosa, né? E que, na realidade, a consciência é realmente um pequeno aspecto de nós mesmos, né? Então, que o tempo todo a gente está em diálogo com o inconsciente. E que é realmente uma pena que a gente não valide isso. Então, é como que o inconsciente ele nos fala, né, através de algumas semelhanças, né, algumas coisas que são semelhantes, mas também ele nos fala de coisas que a gente não tem muita clareza, né? Então, ele reflete também as nossas incertezas e nos dá, né, como caminhos, né? Caminhos, não em nível inconsciente, a gente nunca vai ter uma resposta absolutamente clara, né? Sobre algo que nos incomoda, algo que não está fechado na nossa vida, né? Algo que a gente tem que tomar um rumo, ou sobre as nossas próprias atitudes, né? Mas ele vai nos indicar caminhos, né? Através de símbolos que nos trazem, que nos tocam por semelhança, né? Não como algo direto, né? Tipo assim, como uma resposta racional que a gente daria. Então, por exemplo, ele traz
as palavras, né? As palavras, que eu acho que é uma forma mais fácil de a gente entender isso. Então, eu posso ter um discurso falado, né? Falar coisas para as pessoas, mas a forma como cada pessoa vai entender o que eu estou dizendo, eu não tenho como controlar. E vocês sabem que cada frase que eu digo, cada construção de pensamento que eu expresso, né, vai ser entendido pelo outro de uma forma diferente da qual eu falei, né? Então, também as imagens que os sonhos nos trazem, elas vão ser entendidas de forma diferente, depende do sonhador, né? Então, as imagens, por exemplo, a semente, a árvore, um pássaro, né? Elas são imagens que são semelhantes em vários sonhadores, né? Mas elas vão trazer também toda a a falta de respostas que eu tenho quanto à própria imagem, né? Então, ela vem como que trazendo algo, né, que não é claro, mas que talvez pelas semelhanças, né, quando, por exemplo, um psicólogo busca ajudar a vocês a compreender um sonho, né, ele está navegando nesse mundo que não é claro, né, e trazendo as referências, né? Então, por exemplo, um psicólogo ele pode trazer um mito, né? Você sonha com determinada coisa, ele traz um mito que ele vê que existe uma semelhança entre aquilo que vocês sonharam e aquele mito. Isso vai ajudando, vai compondo para que exista um entendimento. Então, quando a gente busca as semelhanças, né, a gente busca que a gente pode ser ajudado ou não, a gente às vezes pode fazer esse trabalho pela gente também, né, buscar semelhanças, né? Claro que é mais difícil porque a gente pode ter uma resistência a fazer isso, né? Então, ter ajuda é muito legal. Mas quando a gente encontra semelhanças, a gente começa a ampliar o sentido e a gente começa a ter mais claro a mensagem. Então, hoje até a gente fez um pouquinho isso, né? Como, quando uma colega mostrou aquela árvore, né? Que ela disse que sentia que tinha traços muito rígidos, daí eu chamei a atenção, olha, né? Tem imagens que estão se repetindo, então tem a ver com o pensamento do Hermes Trismegisto, daí trouxe uma imagem que aparentemente não tinha nada a ver com aquela imagem que ela trouxe, mas a fusão, né, daquilo que eu percebi, olha, é semelhante a isso que o Hermes Trismegisto disse, e daí então ela pode fundir as duas coisas e isso abrir portas. Esse abrir portas abre mais imagens do inconsciente, tá? Mas também dá respostas. A resposta é racional, lógica e imediata? Não. Mas ela dá caminhos, ela ajuda a fluir. Então, é importante a gente perceber que uma resposta, tipo assim, faz isso, que é essa direção, ela não existe no nível inconsciente. Ela é como uma dança de fluidez, né? A gente vai indo para um lado, para o outro, com muita sensibilidade, e vai se achando aí, né? Achando as respostas através de uma relação de intuição, imagem, desejo, conexão consigo. Então, deixar, é a chave, né? A imagem onírica, ela é uma chave para abrir associações, né? E essas associações nos levam a respostas não racionais, mas indicações muito preciosas. Então, às vezes, a gente, lá sei, eu tenho que tomar uma decisão, né? Então, surge uma imagem onírica e
No diálogo com aquela imagem, a gente descobre que ali tem uma resposta. Bom, o Jung, nessa parte desse capítulo, né, ele vai falar muito de que essa dissociação, onde a gente não ouve essas mensagens, ela faz muito parte do mundo civilizado. E daí que ele coloca que muito nos estudos que ele fez e vivências que ele teve com povos ancestrais, com tribos, né? Então, que esse homem e mulher primitivos, né, entre aspas, né, em geral, eles têm, né, uma maior conexão com o mundo inconsciente, né, ouvem muito as mensagens dos sonhos e tem muita conexão com a natureza. Então, esse limite entre o mundo dos sonhos e a realidade não é absolutamente rígido, né? Ou seja, os limites entre a realidade, o que a gente chama realidade, e o mundo do inconsciente não são limites claros, né? Isso permite, primeiro, um diálogo maior com a natureza, né? Porque existe uma ressonância sincrônica entre o mundo natural e o mundo onírico, o mundo inconsciente. E, por vezes, né, então, uma identificação profunda com esses elementos da natureza, o que para o Jung ele vai chamar de participação mística, que se revela muito forte nos estados de transe, né, em que um xamã, um pajé vão a seu incorporar o espírito da águia, o espírito do cervo, o espírito do urso, né? Então, ele entra numa participação mística com esse símbolo, né? E, de certa forma, ele é tomado por esse símbolo, num estado alterado de consciência, né? E aí, claro que visto pelo mundo civilizado, isso pode ser passar por loucura, por fantasia, por crença, por superstição, né? Mas para esses povos é um contato profundo com a sabedoria e com respostas muito importantes, né? Então, eu acredito, né, que quando a gente faz danças em biodança, onde a gente, por exemplo, faz a dança do tigre, a dança do hipopótamo, a dança da garça, a dança da árvore, né, da semente, né? Então, é que, de certa forma, depende de como a gente vivencia, a gente entra num estado temporário, né? Numa vivência que a gente poderia, em algum contexto, relacionar com isso que o Jung fala de participação mística. Então, na realidade, o adoecer psíquico, né, ele é uma dificuldade de contato com o mundo interno. Então, o mundo interno, quando a gente não consegue contatar, ele se torna ameaçador. Então, Jung diz assim que, na realidade, o inconsciente ele traz as mensagens, a gente, às vezes, não é capaz de ouvi-las. Então, ele conta, inclusive, o caso de uma pessoa que ele atendeu, né, e que sonhava o tempo todo que estava caindo de uma grande altura. E daí o Jung colocava para ele, né? Olha, e e esse cara era alpinista, né? Ele estava aficionado pela questão do alpinismo. E o Jung dizia, olha, é importante que tu entre em contato com isso, com essa imagem, né? E ele considerava sempre uma bobagem, mas eram sonhos que se repetiam muito. E então, em um determinado momento, Jung disse, olha, isso aqui, ele disse, claro que não é um sonho premonitório, né? Mas ele está indicando que tem algo muito perigoso, né? E que ele tem que olhar para isso.
e ele está fazendo coisas para levar isso no concreto, então ele começou a se preocupar muito com essa pessoa, né? Que como ele não estava conseguindo entender o símbolo, que talvez inconscientemente ele gerasse a situação, né? E de fato ele morreu, né? Caindo de uma montanha, né? Numa situação do alpinismo. Então Jung diz, olha, quando a gente não ouve, né? É inclusive um risco, porque aquelas coisas que poderiam ser elaboradas num nível de imagem do inconsciente precisam ser concretizadas, né? Precisam ir para o mundo concreto, palpável, para que sejam ouvidas. Então, muitas vezes, o nosso adoecer, né, físico tem muito a ver com isso também, né? Um processo que não é ouvido, não é que sempre seja assim, né? Mas muitas vezes se criam situações que são criadas justamente por falta de um olhar para dentro. Então, e é super importante porque o contato com o inconsciente, ele é um contato que nos dá acesso a uma sabedoria, né, que é uma sabedoria que foi construída pela vivência da nossa espécie aqui nesse planeta, né? Então, é algo muito profundo. É como se a gente vivesse milhares e milhares de anos e daí a gente só desse valor ao que a gente aprendeu nos últimos 20, 30 anos, o que, o que foi vivido antes não tem valor nenhum, né? Enquanto que, claro, que o que a gente viveu antes, né, é o que dá consistência, né? Então, quando a gente não olha para isso, é como se a gente perdesse a consistência e andasse pelo mundo tateando o mundo, né? De uma forma ou ingênua ou superficial. Agora, claro, nem sempre a imagem que aparece no sonho, né, ela é gostosa. Então, não é sempre assim, em nível, as imagens do inconsciente não são mandadas por um ser amoroso que nos acolhe o tempo todo. Não, às vezes a gente tem pesadelos, né? E as imagens, como era o caso ali do sonho que a gente viu no filme, né? Certamente aquela imagem não era uma imagem gostosa de ver, ele se vê dentro de um caixão e, e aquele ser que estava dentro do caixão, que era ele mesmo, pega a mão e balança ele, né? O que essa imagem quer dizer? Certamente é um susto, né? Algo que não é agradável. Então, principalmente as imagens que são desagradáveis, a gente muitas vezes quer esquecer, né? Quer esquecer do sonho imediatamente. Então, por quê? Porque é como que aquela mensagem ela está batendo direto na autoimagem, né? Como eu me vejo, e às vezes é intolerável aquela mensagem, né? Então, é importante a gente realmente fazer um diálogo e olhar para aquelas coisas que também não são tão agradáveis, né? E o que acontece é que quanto mais a gente nega aquelas coisas que são desagradáveis, mais é possível que mais elas apareçam, né? Então é importante a gente acolher essas imagens que não são tão lindas de nós mesmos, né? E dialogar com elas também. Tudo que é da nossa sombra e a gente consegue dialogar, tem uma possibilidade de ser integrado, fazer uma coerência e um aprendizado. Então, a tendência que a gente tem quando a gente não quer olhar para isso, né, é cristalizar a autoimagem e se defender de tudo aquilo que pode colocar em, em, em risco essa imagem cristalizada. Então, as imagens dos sonhos, elas tendem a romper esse cristal, né? E por isso que muitas vezes a gente não quer olhar, né? E constrói grandes abismos, grandes separações, fendas, né? Entre a consciência e o inconsciente.
Então, como eu tinha colocado, aí a gente corre grandes riscos, né? Quando o inconsciente não é ouvido, a gente começa a se expor a algumas coisas que podem ter consequências super graves e que a gente entra em certas situações por ignorância absoluta, né? E também por uma questão de onipotência, né? Entra numa questão de onipotência, onde sentimos que temos o poder de controlar tudo. E não temos esse poder de controlar tudo, e isso às vezes a gente acaba constatando isso de uma forma muito dura quando não tem a sensibilidade, a umidade, a doçura de acolher as imagens que nos são regaladas com tanta abundância. Né? E, então, no final dessa parte desse capítulo, né, o Jung vai falar um pouco dessa relação do instinto com a civilização. Então, que ele coloca que para nos tornarmos civilizados, vivermos em sociedade, houve muita repressão dos instintos, né? E que possivelmente aqueles povos ancestrais eles não têm tanta repressão porque a complexidade das organizações sociais são mais simples e são povos que estão mais ligados ao contato direto com a natureza, então não sentem a necessidade de reprimir o mundo instintivo. E que na nossa cultura, sim, existe uma super repressão do mundo instintivo, mas que em nível de percepção não consciente, a gente se dá conta de muitas coisas que nos fazem, inclusive fisiologicamente, reagir, né? Que fazem parte do nosso mundo instintivo e que a gente não dá chance, através da consciência, de chegar a essas percepções. Elas ficam num nível subliminar. Então, o que acontece é que existe uma tendência de elas aparecerem depois nos sonhos. Então, os sonhos, eles têm muito a ver, né, com uma tradução dessa linguagem instintiva, que ela não é aceita socialmente, né, ela é reprimida socialmente, mas ela tem que se manifestar em algum lugar, né? E daí ela tende a se manifestar nos sonhos. Então, os sonhos também, além de ser uma mensagem evolutiva da nossa espécie, uma mensagem de sabedoria, de conexão de vida com nossa vivência pessoal, né? Com as nossas memórias, mas também ela é um contato filogenético mais profundo ainda, né? Que é com a evolução instintiva na nossa espécie. Né? E quando a gente vai falar de instinto, é super importante a gente ver que na nossa cultura, quando a gente chama alguém de instintivo, a gente está dizendo assim que a pessoa não tem controle nenhum, que é uma pessoa violenta, que é uma pessoa que não sabe lidar com as coisas, né? E na realidade a gente faz uma confusão muito grande na nossa cultura entre compulsão e instinto. Né? Então, o instinto é o nosso código natural de sobrevivência, né? E uma das características principais do instinto é a autorregulação. O instinto não está a favor do excesso, não está a favor da violência gratuita. Né? O instinto ele é autorregulado. Então, sempre que a gente se sente saciado, instintivamente a gente cessa a busca, seja lá de alimento, sexo, água, descanso, abrigo. Né? Então, o instinto é a força autorreguladora da vida que existe em cada um de nós e que nos mantém saudável. Né? Então, quando alguém tem atitudes de excesso, na realidade não é instintivo, está em ruptura com o seu mundo instintivo, né? Está se distanciando do mundo instintivo.
E isso está desregulado. Então, muitas vezes as imagens que vêm nos sonhos, elas são chocantes, né? E muitas vezes é porque elas estão falando dessas necessidades instintivas que a gente nunca ouve, né? E das percepções que a gente tem através desse mundo instintivo. Sejam percepções de necessidades, de desejos, de riscos que a gente está sofrendo, ok?